Nesta história, um médico arrogante despreza uma enfermeira humilde, mas por trás do jaleco simples dela, há uma verdade que ele jamais imaginaria. Quando ele finalmente descobre quem ela realmente é, o destino já não está mais em suas mãos. Prepare-se para uma história cheia de arrependimentos, descobertas e reviravoltas emocionantes que vão mexer com o seu coração. Curta se você ama histórias com reviravoltas. Comente se você acredita que o caráter vale mais que títulos. Compartilhe com alguém que adora um romance com lições de vida. Inscreva-se para não perder nenhuma história emocionante como essa. O som apressado dos sapatos ecoando pelos corredores limpos do Hospital São Bento misturava-se ao zumbido constante dos monitores cardíacos e ao sussurro dos profissionais que se cruzavam em silêncio entre um plantão e outro. Era mais um início de manhã na emergência, quando a notícia se espalhou como um raio pelos grupos do WhatsApp e corredores. Um novo médico-chefe tinha acabado de chegar, e não era qualquer um. Dr. Ricardo Martins, especialista em medicina interna, com passagens por Londres e Nova York, famoso por sua frieza, precisão cirúrgica e arrogância. Você viu ele. Cochichou uma técnica de enfermagem para Liza, enquanto preparavam as bandejas de medicação. Liza sorriu com delicadeza, como sempre fazia, mesmo quando o corpo implorava por descanso após uma madrugada sem fim no setor de urgência. Ainda não, mas se for como dizem, já vai chegar colocando banca, comentou ela de forma tranquila, quase divertida. Com seus cabelos ruivos presos em um coque prático, olhos castanhos brilhantes e um jaleco sem nome bordado, Liza era uma das enfermeiras mais queridas do hospital. Não por bajular médicos ou seguir ordens com passividade, mas porque era competente, sensível e firme, mesmo nas piores emergências. Sua postura humilde escondia uma inteligência afiada e uma bagagem que ninguém imaginava. Foi pouco depois das 7 da manhã que ele entrou no setor. Alto, cabelos pretos perfeitamente alinhados, barba bem desenhada, um relógio suíço no pulso e um olhar cortante de quem julgava antes de escutar. O jaleco branco com seu nome completo bordado em azul marinho destacava sua posição de comando. "Bom dia", disse ele com um aceno seco, passando os olhos como quem analisava um ambiente novo e buscava falhas. "Espero que todos estejam prontos para elevar o nível deste hospital." Liza o observou de longe. Não foi preciso muito para perceber a rigidez na postura dele, o jeito impaciente de mexer no tablet e a expressão fechada. Quando o olhar dele cruzou o dela, algo mudou. Foi rápido, mas ela sentiu uma mistura de julgamento e desprezo, como se ele tivesse certeza de que ela não passava de uma auxiliar qualquer, e ela estava certa. "Você", disse ele apontando para ela logo após. Uma breve reunião com a chefia. "Qual seu nome?" "Liza. Só Liza." "Sim, senhor." Ricardo franziu o senho. Achava estranho não ter sobrenome, não ver nenhum distintivo especial no jaleco dela, nenhuma formalidade, só aquela calma e aquela confiança silenciosa. "Preciso de alguém mais técnico e menos passivo para me auxiliar no turno da tarde. O plantão que me deram ontem foi um caos. Tem ideia de quantos erros de protocolo encontrei?" Ele falou olhando para ela como se estivesse diante de uma amadora. "Entendo", respondeu Liza sem abaixar os olhos. "Mas trabalho nesse setor há 3 anos. Posso mostrar onde costumam estar os principais registros e o fluxo de atendimento. Não preciso de explicações práticas, não é preciso de eficiência", cortou ele, já virando de costas. "Pode continuar com seus afazeres." Foi a primeira de muitas vezes naquele dia que Liza ouviria o tom cortante do novo médico. O que ele não sabia, e nem fazia questão de saber, era que ela já havia salvo mais vidas do que ele poderia contar em planilhas, mesmo sem precisar exibir diplomas. Era por isso que os pacientes sorriam quando ela entrava nos quartos. E era por isso também que os colegas a admiravam, mesmo que em silêncio. À tarde, o pronto-socorro estava lotado. Um caso grave chegou. Uma mulher com parada cardiorrespiratória após um acidente doméstico. Ricardo assumiu o atendimento, dando ordens rápidas e certeiras, mas em certo momento hesitou. Faltava uma leitura no eletrocardiograma que poderia indicar um bloqueio grave. "Preciso disso agora",
gritou ele irritado. Liza, que estava do outro lado da sala, aproximou-se com calma. O bloqueio está no ramo esquerdo. Se aplicarmos ramiodarona em bolos com ventilação controlada, ainda há tempo. Ricardo a encarou surpreso. Aquela não era uma análise comum para uma enfermeira. E a convicção com que ela falou sem titubear o irritou ainda mais. E desde quando você dá diagnóstico, enfermeira? Desde quando vidas importam mais que egos? Respondeu ela, sem levantar a voz. Houve um silêncio estranho no ar. Todos ficaram tensos, mas Ricardo, mesmo ofendido, seguiu a instrução. A paciente sobreviveu. Mais tarde, no refeitório, 2 médicos comentavam em tom baixo. Você viu? A Liza praticamente salvou a mulher com aquele raciocínio. Sempre foi assim. Só que ela não se exibe. Ricardo passou por eles, fingindo que não ouvia. Mas ouvia. E começava a se perguntar quem era, afinal, essa mulher que o encarava sem medo, que parecia saber tanto, mas nunca se gabava por nada. Naquela noite, já em casa, ele se pegou pesquisando nos arquivos internos o currículo dos enfermeiros do setor de emergência. Não encontrou nada além do básico sobre Liza. Nenhuma rede social, nenhum destaque. Era como se ela quisesse desaparecer nos bastidores. O que essa mulher está escondendo? Murmurou para si, deitado em sua poltrona de couro com um copo de vinho na mão. Mas ele ainda não sabia que o que Liza escondia era exatamente o que mudaria seu destino para sempre. No Hospital São Bento, os dias pareciam se dividir em antes e depois da chegada do Dr. Ricardo Martins. O clima havia mudado. A tensão, antes restrita aos plantões de alta complexidade, agora estava por toda parte. Era como se os corredores tivessem ganhado um novo tom de frieza, um tipo de arrogância que gelava até os mais experientes. Ricardo, com sua postura de perfeccionista intransigente, logo se tornara temido. Ele era rápido nas decisões, certeiro nos diagnósticos e cruel nas palavras. Nada escapava ao seu olhar clínico, nem os erros médicos, nem a suposta preguiça dos técnicos, e muito menos as falhas que ele acreditava ver em Liza. Liza continuava a cumprir seus turnos com dignidade, mesmo quando os comentários velados e os olhares de superioridade vinham como agulhadas. O que antes era a admiração silenciosa dos colegas, agora se misturava a uma certa pena. Todos viam o modo como Ricardo parecia ter implicância pessoal com ela. Mas ninguém ousava interferir. Afinal, ele era o novo chefe, e seu histórico impressionava. Não entendo por que ele implica tanto com você, disse Júlia, uma técnica de enfermagem que dividia o vestiário com Liza. Liza sorriu de leve, tentando não parecer afetada. Talvez porque eu não tenha medo dele, respondeu com simplicidade, enquanto guardava o estetoscópio no armário. Mas a verdade era que aquilo a machucava mais do que ela deixava transparecer. Mesmo com toda a sua força interior, havia noites em que Liza voltava para casa e desabava em silêncio. O pequeno apartamento que dividia com a irmã, Lorena, era seu refúgio. Lorena, cadeirante desde um acidente na infância, era sua motivação, diária. Você está com aquele olhar cansado de novo, Lai, disse Lorena deitada no sofá com um livro no colo. Só um dia longo, respondeu Liza, beijando a testa da irmã. Mas estou bem. Trabalhar ali me dá propósito. Lorena sabia ler a alma da irmã. Sabia que algo a estava ferindo. Ele te tratou mal de novo? Liza hesitou, mas assentiu. Hoje ele me mandou calar a boca na frente dos internos. Disse que enfermeira não tem que pensar, tem que obedecer. O silêncio de Lorena foi profundo por um momento. Depois ela segurou a mão da irmã com firmeza. Você é maior do que qualquer título, e ele vai enxergar isso. Um dia. No dia seguinte, Liza foi escalada para auxiliar Ricardo em um procedimento delicado, drenagem pleural em uma paciente idosa. Era uma situação rotineira, mas exigia atenção. Como sempre fazia, ela preparou todos os materiais com antecedência, revisou a ficha da paciente e até notou uma alteração discreta nos níveis de potássio que poderiam indicar risco. Dr. Ricardo, disse ela com cautela quando ele entrou na sala, revisei os exames da dona Marta. A hipocalemia dela está abaixo do ideal. Talvez fosse prudente corrigir antes da drenagem.
Ricardo sequer a olhou. Quem está conduzindo o caso sou eu, enfermeira. Não preciso de análise laboratorial de alguém que não tem CRM. Os residentes trocaram olhares desconfortáveis. Liza baixou os olhos, engolindo a dor da humilhação pública. Era como se cada palavra dele buscasse esmagar sua autoestima. Mas mesmo assim, ela não abandonou a sala. Permaneceu ao lado da paciente, segurando a mão da idosa, garantindo que tudo estivesse esterilizado, monitorando cada passo. E como ela havia previsto, minutos depois, durante a inserção do catéter, a paciente teve uma fibrilação ventricular. Ricardo gelou. O monitor apitou em alarme, os residentes ficaram paralisados. "Epinefrina, rápido, compressões!" gritou ele, agora com o rosto tomado pelo desespero. Mas foi Liza quem agiu primeiro. Subiu na maca com agilidade, iniciou as compressões torácicas, ajustou o fluxo de oxigênio e deu ordens que os residentes obedeceram sem hesitar. Foco, pessoal. Monitorando o pulso. Ritmo voltando. Após 5 minutos de tensão, a paciente estabilizou. Estava viva. E viva graças à rapidez de Liza. Ricardo olhou para ela, ofegante, o suor escorrendo pela testa. Ele não disse nada. Nenhum agradecimento, nenhuma palavra. Mais tarde, no relatório, ele sequer mencionou a intervenção da enfermeira. Assinou como se tudo tivesse ocorrido sob seu controle absoluto. Liza não cobrou. Não precisava. Naquela noite, ela foi ao jardim do hospital após o turno, algo que fazia às vezes para recuperar o fôlego. Sentou-se no banco de madeira, respirando o ar fresco, mas mal percebeu que Ricardo se aproximava. "Foi uma boa intervenção hoje", disse ele sem emoção. Liza virou o rosto devagar. Seus olhos estavam calmos, mas havia uma tristeza escondida ali. "A paciente sobreviveu. É isso que importa." Ricardo hesitou como se quisesse dizer mais, mas sua arrogância ainda era um escudo poderoso. "Você poderia ter sido médica, sabia?" Liza ergueu as sobrancelhas. "Quem disse que eu não sou?" Ele piscou surpreso. Mas antes que pudesse responder, ela se levantou, olhou diretamente nos olhos dele e disse com serenidade: "Às vezes, Dr. Ricardo, o que você chama de falta de título é apenas uma escolha. A diferença é que alguns escolhem salvar vidas sem precisar provar nada a ninguém." E então, ela o deixou ali, no meio do jardim, envolto no próprio silêncio. Pela primeira vez desde que chegara ao hospital, Ricardo não tinha resposta. O que ele ignorava, e que logo descobriria, era que Liza era formada em medicina com honras e que escolhera trabalhar como enfermeira para cuidar da irmã e por algo que ainda doía demais para ser contado. A partir daquele dia, Ricardo começaria a prestar mais atenção em cada passo dela. Não porque a admirava, ainda não, mas porque algo naquela mulher não se encaixava no molde que ele criava para os outros, e isso o intrigava mais do que estava pronto para admitir. As noites de plantão no Hospital São Bento nunca eram previsíveis, e naquela sexta-feira de céu escuro e abafado, com o ar pesado anunciando uma tempestade, Liza sentia que algo diferente pairava no ar. Não era medo, era um pressentimento. O relógio marcava 21h47 quando o chamado chegou via rádio. Acidente de trânsito grave na rodovia, com múltiplas vítimas, incluindo crianças. O hospital foi colocado em alerta máximo. Liza correu ao vestiário, amarrou os cabelos ruivos num coque firme, vestiu luvas e uma nova máscara. Seus olhos, ainda que cansados, estavam preparados. Como sempre, no centro da emergência, o movimento virou caos organizado. Médicos, enfermeiros, técnicos, todos correndo, esticando macas, checando monitores, preparando desfibriladores. Ricardo, recém-chegado ao plantão, passou por ela com sua habitual frieza. "Mantenha a ala pediátrica isolada. Vamos começar pelos adultos com risco de morte", ordenou, antes mesmo de avaliar as prioridades. Mas Liza sabia que naquele tipo de cenário, crianças em estado crítico exigiam avaliação imediata. Sua experiência prática, mais aguçada do que qualquer manual, gritava por outro caminho. Quando a primeira ambulância chegou, o som da sirene rasgando a noite trouxe mais do que tensão. Trouxe uma escolha. A porta traseira do veículo se abriu
e revelou uma mulher desacordada, um homem gritando de dor com a perna fraturada, e uma garotinha de cerca de 8 anos com o rosto pálido e respiração fraca. Esta criança está com rebaixamento de consciência e possível trauma torácico, gritou Liza já acionando a maca. Deixe para a equipe pediátrica, rebateu Ricardo sem sequer olhar para a menina. O adulto precisa de cirurgia urgente. Se não agirmos agora, ela para de respirar em minutos, retrucou Liza com firmeza. Ricardo franziu o senho, claramente incomodado com o tom, mas diante da certeza com que ela falava, hesitou. E hesitar, para ele, era novo. Faça como quiser, mas se a prioridade for mal feita, isso estará no seu nome. Disparou ele com frieza. Liza não respondeu. Simplesmente tomou a liderança. Pediu tubo de intubação, acesso venoso, exames rápidos. As mãos dela voavam com destreza, orientando os técnicos com clareza, mantendo o olhar fixo na pequena paciente que mal conseguia abrir os olhos. Pressão está caindo, alertou Júlia. Pulso fino, pupilas anisocóricas. Ela está com hipertensão intracraniana, concluiu Liza num sussurro rápido. Está chutando um diagnóstico agora? Debochou um residente, impressionado com a agilidade dela. Mas ela não respondeu. Apenas solicitou manitol e oxigênio em fluxo alto. Em minutos, Liza havia estabilizado a menina. Uma proeza que até mesmo um neurologista hesitaria em tentar sem exames completos. O murmúrio entre os profissionais logo começou a se espalhar. Liza salvou a menina praticamente sozinha. Do outro lado da sala, Ricardo observava em silêncio. Seu paciente adulto, o da cirurgia urgente, fora encaminhado ao centro cirúrgico com estabilidade, mas não tinha havido risco de morte iminente, como ele supunha. A menina, se tivesse sido ignorada, teria morrido ali, em seus braços. Ele cruzou o corredor até onde Liza lavava as mãos, o rosto suado e os olhos marejados. Não de medo, de emoção contida. O que você fez lá dentro? Ele começou a voz mais baixa que o normal. Foi só meu trabalho, Dr. Ricardo, interrompeu ela, sem olhá-lo nos olhos. Como o senhor disse, só sou enfermeira. Ele sentiu a ironia discreta, mas não conseguia negar o que acabara de presenciar, nem o modo como todos os profissionais estavam olhando para ela com um respeito que ele, com todos os seus diplomas, ainda não havia conquistado ali. No dia seguinte, o hospital inteiro comentava. Alguns chamavam Liza de a médica disfarçada. Outros apenas a reverenciavam como a verdadeira alma da emergência. Mesmo os diretores tomaram conhecimento. Uma pequena nota interna foi enviada parabenizando a equipe de enfermagem pela atuação exemplar, e entre os nomes citados, o de Liza aparecia sozinho. Ricardo leu aquilo sentado à sua mesa, com o maxilar travado e o ego balançado. Quem é você, Liza? Murmurou enquanto olhava o crachá simples dela, preso à ficha de relatórios. Movido pela curiosidade, ou talvez pela necessidade de entender o que tanto o desestabilizava, ele acessou o sistema interno do hospital e procurou o histórico dela. Encontrou apenas o básico, formada em enfermagem, alguns cursos técnicos, ficha exemplar. Mas nada além disso, nenhum artigo publicado, nenhum destaque em redes profissionais. Então, ele procurou fora. E após algumas tentativas, descobriu o que não esperava. Liza Nogueira, formada em Medicina pela Universidade Federal do Espírito Santo, primeira da turma. Prêmios de pesquisa, 1 ano de residência iniciado em clínica médica e abandono voluntário. Havia interrompido a carreira médica há 4 anos. Ricardo largou o tablet sobre a mesa, incrédulo. Isso não faz sentido, porque uma mulher com aquele currículo, aquele domínio clínico, aquele olhar que enxergava antes dos aparelhos, teria optado por não exercer a medicina? A resposta vinha em partes, e Ricardo não estava preparado para elas. Naquela noite, ele passou por Liza no estacionamento. Ela colocava a cadeira de rodas da irmã no carro com cuidado. Lorena riu de algo que a irmã disse, e por um instante tudo pareceu simples, humano, real. Ricardo observou de longe, e pela primeira vez não viu uma enfermeira. Viu uma mulher forte,
silenciosa, cheia de mistérios e cicatrizes que não usava para se vitimizar. Viu alguém que ele não conseguia mais ignorar. Era fim de tarde quando o sol cansado tingia o céu de tons alaranjados e lançava suas últimas luzes pelos corredores do Hospital São Bento. O movimento começava a se acalmar, e Liza aproveitou para passar um café forte na pequena sala dos enfermeiros. Ela precisava do sabor amargo para manter os pensamentos longe de tudo o que a cercava. Desde a emergência da noite anterior, os olhares lançados sobre ela haviam mudado. Eram menos de indiferença e mais de admiração. Mas também havia um olhar em particular que a seguia como uma sombra silenciosa, o de Ricardo. Ele não disfarçava mais a curiosidade, não depois de tê-la visto salvar a menina com uma precisão que poucos médicos teriam. E mais do que isso, não após descobrir em segredo o que ela jamais contou a ninguém no hospital. Liza era formada em medicina, com honras, e havia simplesmente desaparecido da profissão. Ricardo estava diante de um enigma, e pela primeira vez em muito tempo queria decifrá-lo sem pressa. 2 dias depois, ao final de um plantão puxado, Ricardo a encontrou sentada sozinha na pequena praça do hospital perto da fonte silenciosa. Ela lia um livro de capa gasta, os óculos sobre o nariz com o rosto banhado pela luz do entardecer. Sempre soube que alguém que lê O Médico e o Monstro não pode ser só enfermeira, disse ele, num tom mais leve do que o habitual. Liza ergueu os olhos surpresa, mas não sorriu. Veio me interrogar? Acha que meu gosto literário confirma sua investigação? Ricardo se sentou ao lado dela, respeitando o espaço entre os dois. Havia algo novo em seu olhar, menos arrogância, mais inquietação, um desejo de entender, talvez de se redimir. Eu descobri, confessou sem rodeios, seu diploma, sua residência, sua escolha de desaparecer. Liza fechou o livro com cuidado, como se aquele momento exigisse concentração. Respirou fundo antes de responder. Esperava que descobrisse. Não costumo esconder as coisas, apenas não ofereço explicações a quem me julga de cima. Por que você largou tudo? Ele perguntou, com uma sinceridade que não condizia com seu histórico frio. Ela demorou a responder. Quando meu pai morreu, deixou dívidas. Minha mãe surtou, minha irmã, Lorena, sofreu um acidente 2 meses depois. Fiquei sozinha, abandonei tudo para cuidar delas. E, depois de algum tempo, entendi que ajudar alguém não requer um crachá com um doutor abordado. Ricardo ouviu em silêncio. Cada palavra de Liza era um golpe preciso em suas convicções. Você nunca pensou em voltar? Já pensei, claro, mas não é tão simples. Quando sua prioridade é salvar alguém dentro da sua casa, a vocação vira outra. Eu precisava da flexibilidade. O cargo de enfermeira me deu isso, mas minha essência sempre esteve lá. Eu nunca deixei de ser médica. Só troquei o jaleco. Ricardo apoiou os cotovelos nos joelhos e abaixou a cabeça. Sentia o peso da vergonha tomando conta. Eu fui um idiota com você. Foi. Ela respondeu com serenidade. Você é melhor do que muitos médicos com quem trabalhei, continuou ele, os olhos fixos nos dela. E não só por saber agir, mas por saber sentir. E isso é raro. Em qualquer profissão, Liza o observou. Aquele não era o mesmo homem que a mandara calar a boca dias atrás. Algo nele havia mudado, ou estava começando a mudar. Por quê? Está me dizendo isso agora? Porque desde que te vi naquela emergência com a menina, eu não consigo parar de pensar em você, no que você é de verdade, no que eu deixei de enxergar. Houve um silêncio longo, ela desviou o olhar, mexendo no anel simples que usava no dedo. Depois se levantou devagar. Eu não sou um caso clínico a ser estudado, Ricardo. Sou uma mulher com dores e histórias. E eu não quero sua culpa. Ele se levantou também, mais próximo do que antes. Não é culpa, é admiração. É algo que me pegou de surpresa. E talvez eu esteja começando a sentir algo que não senti em muito tempo. Os olhos de Liza brilharam confusos. Isso não muda o que você disse, o jeito como me tratou. Mas pode mudar o que eu farei a partir daqui.
Ela ficou parada, olhando para ele como quem avalia um diagnóstico emocional. Estavam ali, frente a frente, dois mundos que jamais deveriam ter se tocado. Mas algo os atraía. A dor dele, camuflada sob a arrogância. A força dela, disfarçada de silêncio. "E se eu não quiser que nada mude?" Ela perguntou num sussurro. Ricardo não respondeu com palavras. Aproximou-se mais um passo. Ela não recuou. Havia uma tensão no ar, não de perigo, mas de algo que nasceu devagar e agora pulsava urgente. "Me diga para parar", sussurrou ele. Já perto demais. Liza, pela primeira vez, não disse nada. Foi então que ele a beijou. Um beijo lento, respeitoso, mas cheio da emoção acumulada por dias de orgulho, admiração oculta e arrependimento sincero. Não havia pressa. Era um beijo, que pedia perdão, mas também oferecia redenção. Ela correspondeu. Por um instante o hospital desapareceu. Não havia pacientes, chefias, jalecos ou protocolos. Havia apenas dois corações desnudos diante da verdade. Nenhum dos dois era o mesmo desde que se encontraram. Quando o beijo terminou, Liza encostou a testa na dele, os olhos ainda fechados. "Isso não muda tudo, Ricardo." "Eu sei. Mas é um começo." Ela o olhou com mais suavidade, mais firme como sempre. "Só não me trate mais como menos, nunca mais. Nunca mais", prometeu ele. E naquele instante, Ricardo percebeu que havia descoberto mais do que a verdade sobre Liza. Descobrira a mulher por trás da força, e o homem que ele ainda podia se tornar por ela. Nos dias que se seguiram ao beijo na pracinha do hospital, Liza percebeu uma coisa. O silêncio pode ser mais barulhento do que qualquer discussão. E aquele silêncio entre ela e Ricardo gritava. Eles não falaram sobre o beijo, não comentaram, não repetiram, mas também não conseguiram ignorar o que havia acontecido. No plantão da segunda-feira, ao vê-lo entrando no centro cirúrgico, Liza sentiu o coração acelerar. Mas não pelo motivo que temia nos primeiros dias em que ele a desprezava. Era outra coisa. Algo que nascia entre o medo da decepção e o desejo de acreditar de novo. Ricardo, por sua vez, agora parecia outro homem. Era como se tivesse deixado cair, de forma involuntária, a armadura de superioridade que sempre vestira. Estava mais calado, sim, mas também mais atento. O olhar com que observava os pacientes e os colegas havia mudado. Era mais presente, mais humano. E quando cruzava com Liza nos corredores, seus olhos a procuravam com um cuidado que ninguém mais percebia, mas que ela, com sua sensibilidade aflorada, captava como quem sente um sussurro no meio do barulho. Na terça-feira, enquanto organizava a ala pediátrica, Liza recebeu uma mensagem no telefone. "Você me permitiria te levar em casa hoje?" "Ricardo." Ela encarou a tela por alguns segundos, como quem hesita entre dois caminhos. Respirou fundo e respondeu: "Hoje não. Ainda não sei o que estou sentindo." Na quarta-feira, ele a esperou na recepção. Não insistiu. Apenas entregou a ela um pequeno envelope branco, sem dizer nada. No caminho para casa, já no ônibus, Liza abriu. Dentro havia uma folha dobrada com caligrafia elegante. "Eu não estou acostumado a demonstrar o que sinto, mas desde que te conheci, meus sentidos não me obedecem mais. Quero me desculpar todos, os dias com ações. Se você permitir, quero começar agora. Ricardo." Liza fechou os olhos. Uma lágrima discreta desceu pelo canto do rosto, e pela primeira vez em muito tempo, ela não a enxugou. Permitiu que aquela lágrima existisse. Como permitira aquele beijo? Como talvez estivesse permitindo um novo sentimento crescer. Mas nem tudo era poesia. Na sexta-feira, enquanto conversava com Júlia no refeitório, foi interrompida por um dos internos. "O novo grupo de residentes chegou hoje. Ricardo está apresentando o setor agora." Ele hesitou. Comentou sobre os desafios com a equipe técnica. Não citou nomes, mas parecia bem claro que estava falando de você. Liza sentiu o estômago revirar. "Tem certeza?" Ele não foi ofensivo, mas também não te defendeu. Disse que algumas pessoas aqui sabem mais do que deviam, mas usam isso para manipular a hierarquia. Liza não respondeu. Simplesmente levantou-se da mesa e voltou ao posto de trabalho.
O coração dela, que começava a se abrir, bateu pesado dentro do peito. Naquela noite, Ricardo foi até ela, já próximo do fim do turno. Podemos conversar? Ela não ergueu os olhos. Você já disse tudo o que precisava. Na frente de quem? Mais importava para você. Eu não quis dizer aquilo daquela forma, mas disse. Ela cortou. É pior, disse sem coragem de falar meu nome. Usou a velha tática do generalizar para não se comprometer. Você tem medo de assumir que sente algo por mim? Ricardo respirou fundo. Não estava acostumado a ser confrontado, principalmente por alguém que mexia com ele como Laísa fazia. Eu tenho medo de estragar isso, admitiu. Tenho medo de fazer tudo errado de novo. Ela finalmente olhou nos olhos dele. Então talvez você precise primeiro se consertar, antes de tentar me consertar também. No sábado, Laísa tirou sua irmã Lorena para passear no parque. Era um ritual delas. Iam tomar sorvete, andar entre as árvores e observar as famílias com crianças correndo soltas pelas trilhas. E o... Tal, doutor? Perguntou Lorena com um sorriso sapeca. Me beijou, disse Laísa rindo. E você deixou? Deixei. E agora? Laísa ficou pensativa. Agora estou esperando ele provar que sabe ser homem fora do jaleco. Porque dentro ele já mostrou quem é. Lorena assentiu, segurando a mão da irmã com força. Você merece alguém que segure sua mão com coragem e que diga seu nome em voz alta. Sem medo. No domingo à noite, Ricardo apareceu no portão da casa de Laísa. Sozinho. Sem flores. Sem carro. Apenas com o rosto limpo e a voz baixa. Posso falar com você por 2 minutos? Laísa hesitou, mas saiu. Estava de jeans e moletom, cabelos soltos e olhos cansados. 2 minutos. Eu fui covarde. Mais uma vez. Falei de você. Como se não tivesse importância. Como se meu orgulho fosse maior do que o que sinto, e eu me envergonho disso. Mas não vim pedir que você aceite minhas desculpas. Vim pedir que me permita merecer você. Um passo por vez. Sem pressa. Ela o encarou. O silêncio entre eles era denso, mas não era vazio. Você me beijou, Ricardo. E depois tentou me esconder. Isso não se faz com ninguém, muito menos com alguém como eu. Não sou uma aventura silenciosa. Eu sei, respondeu ele com honestidade. Você é a mulher mais corajosa que já conheci. E eu sou um tolo que demorou para perceber. Mas não quero mais viver dentro desse tolo. Quero aprender com você. Ela cruzou os braços, observando cada palavra. E se eu não quiser te ensinar? Então, eu aprendo sozinho. Mas vou continuar. Tentando. Laísa sentiu o coração amolecer, não pela beleza do que ele dizia, mas pela verdade que agora transparecia nos olhos dele. Era como se o homem frio estivesse, enfim, desmoronando para que algo melhor nascesse. Ela deu um passo à frente. Só um. Tem certeza que quer mesmo tentar? Absoluta. Então me beija de novo. Mas desta vez, sem medo. Ricardo não hesitou. O segundo beijo foi diferente. Mais profundo, mais longo, mais humano. Não havia mais raiva, orgulho ou vergonha. Havia entrega. 2 corações que, embora feridos, estavam dispostos a tentar se curar juntos. Quando os lábios se separaram, ele a olhou com um sorriso leve. Isso vale por 1000 plantões, ela riu, mas ainda não cobre nem metade das besteiras que você fez. Então terei que beijar você muitas outras vezes, brincou ele. Veremos se vai merecer, respondeu ela, com um brilho nos olhos. E assim, naquela calçada simples, sem jalecos, sem pressões, Laísa e Ricardo deram início a algo novo. Algo que ainda carregava as cicatrizes do passado, mas que agora tinha a promessa de um futuro. O que começa com um beijo pode muitas vezes parecer promissor. Mas quando existe um passado de feridas, nenhum beijo é suficiente para cicatrizar tudo de uma vez. Nas semanas que se seguiram ao reencontro sincero entre Laísa e Ricardo, a atmosfera entre eles se tornou mais branda, mais gentil, mas ao mesmo tempo envolta em uma tensão silenciosa que só os dois pareciam perceber. Era como caminhar sobre pontes frágeis. Cada passo precisava ser dado com cuidado. Ricardo, para a surpresa de todos, começava a se tornar um homem diferente, dentro do hospital. Tinha deixado de lado os discursos cortantes. Começava a elogiar o trabalho da equipe,
fazer perguntas em vez de ordens, ouvir mais do que falar. Você viu o Ricardo hoje? Cochichavam no corredor. Sorriu 3 vezes e pediu opinião da técnica antes de decidir uma abordagem com o paciente, dizia outro com incredulidade. Mas, se por fora ele parecia mais acessível, por dentro o conflito com seu próprio orgulho ainda era constante. Liza observava, sempre observava. Ela não era do tipo que se encantava com flores de um dia. Para ela, mudança de verdade vinha com tempo, constância e coerência. E embora parte dela começasse a acreditar em Ricardo, outra parte ainda sussurrava que ele poderia escorregar na primeira curva de tensão. E foi exatamente o que aconteceu. Numa manhã de sexta-feira, uma situação tensa com a diretoria abalou os alicerces do hospital. Uma auditoria federal havia sido acionada após uma denúncia anônima sobre má conduta nos plantões noturnos. Ricardo foi chamado para prestar esclarecimentos, já que era o médico responsável por um dos turnos citados. Durante a entrevista com a equipe de auditoria, ele foi questionado sobre um atendimento polêmico ocorrido semanas atrás. Um caso de paciente que esperou por mais de 3 horas com dor torácica, aguda antes de ser examinado. A senhora responsável pela triagem não priorizou corretamente o atendimento, declarou Ricardo sem pensar 2 vezes. A mulher da auditoria anotou. Nome? Ele hesitou. Respirou fundo e disse: Liza Nogueira. Horas depois, Liza foi chamada na coordenação. Sentou-se, como sempre fazia, com postura firme e expressão calma. Mas seu coração já estava inquieto. Algo no olhar da coordenadora era diferente. Liza, precisamos de sua versão sobre o caso do paciente Sr. Rubens no turno da emergência. De 23 de fevereiro. O Dr. Ricardo afirmou que houve erro de triagem da sua parte. Ela piscou surpresa. Aquilo era inesperado e profundamente injusto. Com licença? Perguntou em choque contido. Eu nunca participei da triagem. Naquele turno. Eu estava na ala de suporte intensivo. Os registros provam. Vamos checar, mas você está sendo formalmente mencionada, respondeu a coordenadora com cautela, e por isso será afastada das funções de atendimento direto por 48 horas. Até esclarecimento. Liza não respondeu. Apenas assentiu com a cabeça, se levantou e saiu da sala, com o passo firme de quem já aprendeu a carregar o mundo nas costas. Naquela tarde, ela não foi embora para casa. Foi para o jardim do hospital. O mesmo onde semanas antes tinha sido beijada com doçura por alguém que agora atraía com palavras. Não chorou, mas o peito ardia como se uma lâmina tivesse sido empurrada devagar, sem piedade. Você me deu sua promessa, Ricardo, murmurou sozinha, e a quebrou no primeiro momento em que ficou acuado. Ele apareceu 2 horas depois. Tinha os ombros curvados e o semblante fechado. Sabia que ela já sabia, e mesmo assim, custava a acreditar que ela ainda estivesse ali. Eu errei, disse, antes que ela falasse. Isso já ficou claro, respondeu Liza sem emoção. Eu estava nervoso. A pressão da auditoria, o hospital, meu nome, minha reputação. A sua reputação, cortou ela. Sempre ela, né? Sempre você. Seu título, sua imagem. Nunca as pessoas. Nunca o que é certo. Ele ficou em silêncio. Pela primeira vez parecia envergonhado de verdade. Eu não pensei, murmurou. Foi impulso. Você pensou sim, rebateu. Porque teve tempo. Porque hesitou. Porque escolheu. O vento soprou as folhas do jardim com suavidade, como se tentasse aliviar a tensão, mas era inútil. Eu posso ir até a diretoria e explicar. Não, disse ela firme. O que foi dito, foi dito. E agora eu entendi que seu beijo, sua carta, foram só ensaios. Você ainda não é o homem que diz querer ser. E eu não sou mais a mulher que aceita metades. Ela se levantou. Estava prestes a ir embora quando ele segurou seu braço com delicadeza. Me dá uma chance. Uma só. Ela puxou o braço com cuidado, sem violência. Apenas com firmeza. Eu já te dei várias, e você mesmo as jogou fora. No sábado, Liza decidiu tirar o dia para si mesma. Foi até o mar.
Ficou sentada na areia por horas, observando as ondas, relembrando o caminho que percorreu até ali. Desde a morte do pai, o trauma da mãe, a luta com a irmã, o abandono da medicina, ela não podia mais perder tempo com alguém que ainda não sabia segurar a própria verdade. Mas ainda assim, doía. Doía não por amor perdido, mas por esperança traída. No domingo, o hospital estava mais calmo. O diretor-geral, após revisar os registros, concluiu que Liza não estava envolvida no caso da denúncia. Ela foi chamada de volta ao cargo com pedido de desculpas formais da gestão. Você tem uma ficha irretocável, Liza, disse o diretor. Isso só reforça o quanto você é essencial aqui. Ela agradeceu, mas não sorriu. No corredor, cruzou com Ricardo. Ele a encarou, parado. Eu sei que você não quer me ver, mas você ainda me escuta? Liza parou, o encarou por um instante e disse com voz baixa, mas firme: eu te escuto, mas agora só acredito nas atitudes. E foi embora. Ricardo ficou ali, parado, observando-a se afastar. No fundo sabia, havia perdido algo precioso, não por acaso, mas por medo, por ego. E porque demorou demais para compreender que o amor não exige perfeição, mas sim verdade, coragem e constância. Agora ele teria que provar, com ações e tempo, se era capaz de merecer uma nova chance. Porque no fundo sabia. Liza ainda sentia, mas já não esperava, e isso era o que mais doía. Havia uma coisa que nem Liza, com toda a sua intuição emocional, conseguia prever: a forma como o destino agiria quando tudo parecia perdido. E quando ela dizia que não esperava mais nada de Ricardo, não era apenas autopreservação, era verdade. Nos dias que se seguiram à sua absolvição da acusação injusta, Liza voltou a trabalhar normalmente. Seu nome fora limpo, mas o gosto amargo da decepção ainda persistia. Ela se dedicava mais do que nunca à enfermaria, mas o sorriso discreto que costumava oferecer aos pacientes e colegas parecia esvaziado. Ricardo, por sua vez, se tornou um fantasma silencioso. Passava pelos corredores com o olhar fixo no chão, quase sempre sozinho. Evitava até os próprios internos, não por vergonha dos outros, mas por vergonha de si mesmo. Ele sabia o que havia feito. Sabia que Liza tinha razão. E sabia que se quisesse ter qualquer chance de reconquistá-la, precisaria ser outro homem. Não só por ela, mas por si. Foi então que a tempestade chegou. Literalmente. Na tarde de quinta-feira, uma forte frente fria provocou um blackout no bairro onde ficava o Hospital São Bento. Os geradores mantinham apenas os equipamentos essenciais, mas os sistemas automatizados estavam lentos. Para piorar, a ponte da avenida principal desabou com o temporal, provocando um acidente em cadeia com dezenas de feridos. O hospital entrou em código vermelho. Sirene. Luzes de emergência. Pacientes sendo trazidos de todos os lados. Médicos e enfermeiros se multiplicando. Corpos ensanguentados, gemidos, o cheiro metálico da urgência preenchendo o ar. Ricardo correu até a sala de trauma com as mangas arregaçadas e o rosto tenso. Lá Liza já comandava o fluxo como se tivesse nascido para aquilo. Estabilize a sala 3 e deixem a 7 para os pediátricos, gritava ela firme. Ele parou. Pela primeira vez em dias, a viu de novo com seus olhos verdadeiros. Focada, forte, essencial. O que está fazendo aí parado? Ela berrou para ele sem cerimônia. Ele sorriu por dentro. Porque naquele momento de caos, ela ainda era a mesma. A mulher que não se curva. Desculpe, doutora, disse ele, entrando com a maca. Liza não respondeu. Estavam ocupados demais. E, de certa forma, aquela urgência os reconectava como nenhuma conversa poderia. 3 horas depois, quando o pior passou, Ricardo notou que Liza não estava bem. Ela cambaleou ao sair da sala de cirurgia improvisada. Seu rosto estava pálido, as mãos trêmulas. Liza! Ele segurou seu braço. Você está mal, é só cansaço, ela sussurrou, mas ele percebeu que era mais. Senta! Agora, ela resistiu, mas cedeu. Sentou-se numa das cadeiras da triagem.
enquanto ele pegava água e a observava com atenção. Havia algo em seu olhar que denunciava não apenas o cansaço físico, mas o cansaço emocional. O que houve? Ela hesitou. Não queria mostrar vulnerabilidade. Teve uma paciente que lembrava minha mãe. Ele silenciou. Sabia que o assunto era delicado. Ela teve surto psicótico após a batida. Gritava que estava presa dentro da própria cabeça. Igualzinho minha mãe quando o papai morreu. Ricardo se ajoelhou diante dela. Pela primeira vez, não como médico, mas como homem. Como alguém disposto a ouvir. Liza, você não precisa carregar tudo sozinha. Ela respirou fundo, os olhos marejando. Sempre precisei. E se agora não precisar mais? Ela o olhou. Um olhar cansado, mas carregado de esperança contida. E se eu não souber como dividir isso? Eu espero. Eu aprendo. Eu erro. Mas volto. Só não quero te perder sem tentar mais uma vez. Um silêncio se seguiu. E então, o rádio. Do hospital chiou. Paciente crítico na UTI 3. Hemorragia interna, trazer médico disponível. Ricardo se levantou. Eu vou. Mas antes de sair, voltou-se a ela. Vai estar aqui quando eu voltar? Ela não respondeu com palavras. Apenas assentiu com um leve aceno. 2 horas depois, Ricardo retornou. Exausto, sujo, mas aliviado. E ela estava ali, sentada no mesmo lugar, esperando. Ele parou diante dela, como quem pede permissão para continuar. Você voltou, disse. Elas porque você ficou, respondeu ele. Liza ficou de pé, aproximando-se devagar. Acha que ainda dá tempo? Só se você estiver comigo quando esse tempo começar. Ela sorriu. Pela primeira vez, um sorriso sem defesa. Então vamos tentar de novo. Devagar, sem máscaras. Sem ego, completou ele. Ela estendeu a mão. Ele a segurou. E assim, no fim do dia mais intenso das últimas semanas, eles não selaram a paz com um beijo, mas com um toque de mãos que significava mais, porque agora, finalmente, havia algo entre eles que nunca existiu antes. Confiança. O tempo, embora não tenha pressa, sempre mostra quem está disposto a ficar. 3 meses se passaram desde aquela noite em que a tempestade uniu Liza e Ricardo por mais do que apenas obrigações hospitalares. E diferente dos inícios acelerados que a vida tantas vezes empurra, o que se formou entre eles foi sólido, crescente, como raízes que se aprofundam em silêncio antes de florescerem. Ricardo mudou. Não da forma superficial como quem aprende a dizer as palavras certas, mas da maneira mais bonita, pela convivência, pelo arrependimento transformado em humildade e pelo amor que se constrói em silêncio. Ele passou a dividir o plantão com os colegas sem necessidade de afirmar domínio. Começou a ensinar aos residentes com paciência e, principalmente, começou a ouvir mais, não apenas Liza, mas todos. Seus passos arrogantes deram lugar a atitudes calmas, humanas. Liza, por sua vez, voltou a sorrir de verdade. Não que ela dependesse de Ricardo para isso, mas porque ver alguém, antes tão soberbo, se desmontar pouco a pouco por respeito, a fazia acreditar que nem todo erro é definitivo, que até os corações mais duros, quando tocados pelo amor certo, podem amolecer. Foi numa tarde ensolarada de domingo que Ricardo a levou para fora da cidade. Disse que queria que ela conhecesse um lugar especial. Dirigiram por 2 horas até um campo de girassóis em flor. Por que esse lugar? Perguntou ela, encantada. Porque tem algo que você me ensinou, respondeu ele, enquanto caminhavam. Entre as flores, que o que cresce em direção ao sol, mesmo vindo de raízes machucadas, ainda assim pode florescer. Liza parou, emocionada. O vento bagunçava seus cachos ruivos e os olhos brilhavam sob a luz dourada do entardecer. Você está mesmo virando um poeta? Não, ainda sou um médico teimoso, mas agora sou um médico que aprendeu a amar com os olhos abertos. Ela sorriu. E o que mais você aprendeu? Que ninguém sobrevive muito tempo sem humildade. Que o respeito é o alicerce de tudo. E que você foi a melhor lição da minha vida. Liza sentiu as palavras invadirem seu peito com a delicadeza de uma brisa. Ela se aproximou devagar, e ele a puxou pela cintura, sem pressa, como quem tem certeza de que está onde deve estar.
O beijo que trocaram ali entre os girassóis não era mais o de um homem arrependido e uma mulher machucada. Era o beijo de dois sobreviventes da própria dureza, que finalmente escolheram se permitir. Na semana seguinte, o hospital viveu uma manhã histórica. Liza foi chamada à direção-geral. Lá estava o coordenador clínico, a chefia de enfermagem e os diretores de ensino. Temos um comunicado especial, disse o diretor sorrindo. Em nome do conselho e da universidade parceira, temos o prazer de convidar você, Liza, para reintegrar sua matrícula no curso de residência médica, com carga adaptada e supervisão especial. Liza arregalou os olhos. Como? O doutor. Ricardo nos apresentou seu histórico acadêmico completo. Nos explicou sua jornada e o motivo pelo qual você havia deixado a carreira. Nós, como instituição, sentimos que é hora de reparar a ausência de um talento como o seu nos quadros médicos. Ela levou as mãos à boca sem conseguir conter as lágrimas. Era mais do que um convite. Era o reconhecimento que sempre mereceu. Mas... e minha irmã? A coordenadora sorriu. A universidade também oferecerá apoio social e transporte para garantir que Lorena continue sendo cuidada, sem que você precise abrir mão de nada. É a forma que encontramos de dizer: a sua história nos comoveu. Liza desabou em lágrimas ali mesmo. Ricardo, que aguardava do lado de fora, a viu sair com os olhos marejados. Ela correu até ele e o abraçou com força. Você fez isso? Só mostrei ao mundo o que eu tive a sorte de enxergar primeiro. Eu nunca vou esquecer. Nem eu. 2 meses depois, o hospital organizou uma cerimônia de homenagem para profissionais de destaque. No palco, diante de todos os funcionários, pacientes e convidados, Liza foi chamada para receber o prêmio Excelência em Cuidado Humanizado. Ricardo estava entre os presentes. Aplaudiu em pé. Chorou em silêncio. Naquele dia, ele não foi o centro das atenções e nunca se sentiu tão feliz por isso. Num sábado qualquer, no apartamento de Liza, enquanto Lorena ria de um filme bobo na sala, Ricardo preparava o café na cozinha. Ele a observou de avental rindo com a irmã, os cabelos soltos, os pés descalços. Se aproximou com uma caixinha de madeira nas mãos. O que é isso? Perguntou Liza desconfiada. Ele se ajoelhou. O coração dela parou. Calma, não é o que parece, disse ele rindo. Ainda não, mas é um passo. Ela abriu a caixa. Lá dentro, 2 alianças finas de prata com as iniciais L+R gravadas por dentro. Não é um pedido, é uma promessa de continuar merecendo você. Todos os dias, ela colocou o anel no dedo. Então comece agora, disse, puxando-o pela camisa. O beijo que veio depois selou mais que um romance. Selou um recomeço. E assim, Liza e Ricardo não se tornaram um conto de fadas perfeito, mas construíram algo infinitamente mais valioso, uma história real, marcada por erros, curas e um amor que nasceu não do encantamento, mas do respeito, da superação e do reconhecimento mútuo, porque quando alguém vê quem você realmente é e ainda escolhe ficar, então vale a pena recomeçar. Sempre.